Coração de Tinta, por Cornélia Funke. Capítulo 4. Uma casa cheia de livros. Meu jardim continua sendo o meu jardim, disse o gigante. Todo mundo entende isso, e ninguém pode brincar nele além de mim. Oscar Wilde, o gigante egoísta. Meg acordou com o silêncio. O ronco monótono do motor que embalara seu sono havia cessado, e o banco do motorista ao seu lado estava vazio. Meg precisou de algum tempo para se lembrar por que não estava em sua cama. Algumas mosquinhas estavam grudadas no para-brisa do ônibus, estacionado diante de um portão de ferro de aspecto amedrontador. Com todas aquelas pontas de brilho pálido, como lanças, parecia que estava ali apenas esperando que alguém tentasse pulá-lo e ficasse espetado por lá. A visão do portão lembrou Meg de uma de suas histórias preferidas, a do gigante egoísta que não deixava as crianças brincarem em seu jardim. Ela sempre imaginara o portão do gigante exatamente daquele jeito. Mo estava lá fora, com o dedo empoeirado. Meg saiu do ônibus e andou até eles. Do lado direito da estrada, uma ribanceira coberta por uma mata fechada descia até a margem de um grande lago lá embaixo. As colinas que despontavam da água do outro lado pareciam montanhas que haviam se afogado. A água era quase negra. A noite já começava a se espalhar pelo céu e se refletia nas ondas escuras. Nas casas da margem, as luzes que começavam a se acender pareciam vagalumes ou estrelas cadentes. Bonito, não é? Mo pôs o braço no ombro de Meg. Você gosta de histórias de salteadores. Está vendo as ruínas daquele castelo? Uma vez um famoso bando de salteadores se escondeu ali. Preciso perguntar para Elinor. Ela sabe tudo sobre esse lago. Meg apenas fez que sim e apoiou a cabeça no ombro dele. Ela estava tonta de sono, mas o rosto de Mo, pela primeira vez desde que haviam partido, não estava com uma expressão aflita. Onde é que ela mora, afinal? Meg perguntou e reprimiu um bocejo. Atrás daquele portão de lanças é que não deve ser. Mas é. Esta é a entrada para o terreno. Não é muito convidativa, é? Mo riu e puxou Meg para o outro lado da estrada. Elinor tem muito orgulho desse portão. Ela mesma mandou construí-lo, de acordo com a figura de um livro. Uma figura do jardim do gigante egoísta? Murmurou Meg enquanto espiava através das barras de ferro retorcidas artisticamente. O gigante egoísta? Não, acho que era uma outra história. Mas essa até que combinaria bem com Elinor. Dos dois lados do portão erguia-se uma cerca viva alta que, com seus galhos espinhentos, impedia a visão do interior. Mas, mesmo o portão sendo vazado, Meg não pôde ver nada muito revelador, além dos pés de azaleias e de um largo caminho de pedregulhos, que logo desaparecia no meio das flores. Parece uma casa de uma família muito rica, não é? Dedo empoeirado cochichou no ouvido de Meg. Sim, Elinor é muito rica, disse Mo, puxando Meg de volta. Mas a qualquer hora dessas vai acabar sem um tostão furado, pois gasta todo o dinheiro que tem com livros. Receio que ela não hesitaria em vender a alma ao diabo, se ele oferecesse o livro certo em troca. Com o solavanco, ele empurrou o portão para trás. O que você está fazendo? Perguntou Meg, alarmada. Não podemos simplesmente ir entrando. Ainda era possível ler claramente a placa ao lado do portão, mesmo com algumas letras escondidas atrás dos galhos da cerca viva. Propriedade particular. Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Para Meg isso realmente não soava muito convidativo, mas Mo apenas riu. Não se preocupe, ele disse, empurrando mais o portão. A única coisa que está protegida com alarme nesta casa é a biblioteca. Elinor não se importa a mínima com quem passa pelo seu portão. Ela não é exatamente o que poderíamos chamar de mulher medrosa, e de qualquer forma não recebe muitas visitas. E se houver cães? Dedo empoeirado, com uma expressão aflita, espreitou o jardim estranho. Por esse portão eu diria que há pelo menos 3, ferozes e do tamanho de bezerros. Mas Mo sacudiu a cabeça. Elinor detesta cães, ele disse enquanto voltava para o ônibus. E agora, subam. O terreno da tia de Meg mais parecia um bosque do que um jardim. Logo depois do portão, o caminho fazia uma curva, como se quisesse tomar impulso antes de subir a ladeira. E depois se perdia entre castanheiras e pinheiros escuros. As árvores o cercavam tão de perto que seus galhos formavam um túnel, e Meg já estava achando que ele nunca terminaria.
quando de repente elas recuaram e o caminho desembocou numa área coberta de cascalho, cercada por canteiros com roseiras muito bem cuidadas. Havia uma perua cinza estacionada no cascalho, na frente de uma casa que era maior do que a escola que Maggie frequentara no último ano. Ela tentou contar as janelas, mas logo desistiu. Era uma casa muito bonita, porém parecia tão pouco convidativa quanto o portão lá embaixo na estrada. Talvez o reboco de corocre parecesse assim sujo apenas à luz do crepúsculo. E talvez as janelas de madeira pintadas de verde apenas estivessem fechadas porque a noite já tinha chegado atrás das montanhas que cercavam a casa. Talvez. Mas Meg poderia apostar que também durante o dia elas raramente se abriam. A porta de entrada, de madeira escura, sugeria tanta repulsa quanto uma boca com os lábios apertados, e Meg segurou involuntariamente a mão de Mo quando eles se dirigiram a ela. Dedo empoeirado seguiu-os com certa hesitação, levando nos ombros a mochila esfarrapada onde Gwyn ainda dormia. Quando Mo e Meg chegaram diante da porta, ele parou a alguns passos de distância dos dois e olhou com desconforto para as janelas fechadas, como se suspeitasse que a dona da casa os observava de alguma delas. Ao lado da porta havia uma janelinha gradeada, a única que não estava escondida pelas folhas verdes. Atrás dela, mais uma placa. Caso pretenda desperdiçar o meu tempo com bobagens, é melhor ir embora agora mesmo. Meg lançou um olhar preocupado para Mo, mas ele apenas fez uma careta para encorajá-la e tocou a campainha. Meg ouviu um som estridente ecoar dentro da grande casa. Então, por um bom tempo, nada aconteceu. Apenas uma gralha grasniu ao levantar vôo de um dos pés da azaleia que crescia em volta da casa, e alguns pardais gordos ciscavam freneticamente no cascalho em busca de insetos invisíveis. Meg estava justamente jogando para eles alguns farelos de pão que haviam sobrado no bolso de seu casaco, de um piquenique num dia já esquecido, quando a porta se abriu de supetão. A mulher que saiu de dentro da casa era mais velha que Mo, um bom tanto mais velha. Embora Meg nunca tivesse muita certeza no que dizia respeito à idade dos adultos. Seu rosto sugeriu a Meg a fisionomia de um bulldog, mas talvez isso tivesse mais a ver com a expressão do que com o próprio rosto. Ela vestia um pullover cinza como o pelo de um rato, com uma saia cinzenta como cinzas propriamente ditas, um colar de pérolas ao redor do pescoço curto e, nos pés, chinelinhos de pano como os que Meg tivera que usar uma vez num castelo que ela e Mo visitaram. Os cabelos de Elinor já eram grisalhos. Ela os prendera no alto da cabeça, mas caíam mechas por todos os lados, como se ela os tivesse prendido com muita pressa e impaciência. Elinor não parecia gastar muito tempo na frente do espelho. Meu Deus do céu, Mortimer! Mas que surpresa enorme! Ela disse sem perder tempo com cumprimentos. Que ventos o trazem aqui? Seu tom de voz era rude, mas seu rosto não conseguia esconder o fato de que ela estava contente por ver Mo. Olá, Elinor, disse Mo, pondo a mão no ombro de Meg. Você se lembra de Meg? Ela cresceu bastante, como você está vendo. Elinor lançou um breve olhar irritado para Meg. Sim, eu estou vendo, ela disse. Afinal de contas, as crianças possuem a peculiaridade de crescer, não é? E pelo que me lembro, faz alguns anos que não vejo sua cara nem a da sua filha. A que devo a inesperada honra desta visita, justamente hoje? Finalmente você resolveu se compadecer dos meus pobres livros? Exatamente, Mo confirmou com a cabeça. Um dos meus trabalhos foi adiado. Era numa biblioteca, e você sabe como é. As bibliotecas estão sempre com falta de verbas. Meg fitou-o, inquieta. Ela não sabia que ele era capaz de mentir tão bem. Com a pressa, prosseguiu Mo. Não tive tempo de arrumar um lugar para Meg ficar. Por isso a trouxe comigo. Sei que você não gosta de crianças, mas Meg não lambuza os livros com marmelada e também não arranca as páginas para embrulhar sapos mortos. Elinor bufou desconfiada e mediu Meg com o olhar, como se esperasse dela todos os tipos de infâmias, por mais que seu pai afirmasse o contrário. Da última vez que você a trouxe aqui, pelo menos podíamos prendê-la no cercado, ela observou com voz fria. Agora acho que isso não é mais possível. Ela mediu Meg novamente, da cabeça aos pés, como se fosse um animal perigoso que tinha de admitir em sua casa. Meg sentiu o sangue ferver em seu rosto, de raiva. Ela queria voltar para casa ou para o ônibus, ir para um outro lugar qualquer. Tudo menos ficar na casa daquela mulher detestável, cujos olhos de pedra fria abriam buracos em seu rosto. O olhar de Elinor deixou-a e voltou-se para Dedo Empoeirado,
que ainda se mantinha no fundo da cena, encabulado. E esse aí? Ela perguntou para Mo. Eu já o conheço? Este é Dedo Empoeirado, um amigo meu. Talvez apenas Meg tenha notado a hesitação de Mo. Ele está indo mais para o sul, mas talvez você possa hospedá-lo por uma noite num dos seus inúmeros quartos. Elinor cruzou os braços. Apenas com a condição de que o nome dele não tenha nada a ver com a forma como lida com os livros. Ela disse. Assim mesmo, ele terá de se contentar com as acomodações bastante precárias no sótão, pois nos últimos anos a minha biblioteca cresceu muito e engoliu quase que todos os meus quartos de hóspedes. Mas quantos livros você tem? Perguntou Meg. Ela crescera entre pilhas de livros, porém, mesmo com toda sua boa vontade, não conseguia imaginar que houvesse livros guardados atrás de todas as janelas daquela casa imensa. Elinor mediu Meg com o olhar novamente, dessa vez sem disfarçar o desprezo. Quantos? Ela repetiu. Por acaso você acha que eu conto os meus livros como se fossem botões ou ervilhas? São muitos, muitos. Provavelmente nos quartos desta casa existem mais livros do que você vai ler em toda a sua vida. E alguns são tão valiosos que eu não hesitaria em fuzilá-la se você se atrevesse a encostar neles. Mas, como seu pai garantiu, você é uma menina inteligente e não vai fazer isso, não é mesmo? Meg não respondeu. Em vez disso, imaginou que subia nas pontas dos pés e cuspia 3 vezes na cabeça daquela bruxa velha. Mas Mo deu uma risada. Você não mudou nada, Elinor, ele observou. Tem uma língua afiada como um corta-papel. Mas fique sabendo que, se fuzilar Meg, farei o mesmo com os seus livros favoritos. Os lábios de Elinor se esticaram num sorrisinho discreto. Boa resposta, ela disse, dando um passo para o lado. Pelo visto você também não mudou. Entrem. Vou lhe mostrar os livros que precisam da sua ajuda. E mais alguns outros. Meg sempre achara que Mo possuía muitos livros. Depois que entrou na casa de Elinor, deixou de pensar assim. Ali não havia pilhas de livros espalhadas por todos os lados, como na casa de Meg. Aparentemente, cada livro tinha o seu lugar. Mas nos lugares onde na casa das outras pessoas havia papel de parede, quadros ou simplesmente um pedaço de parede nua, na casa de Elinor havia estantes abarrotadas de livros. No vestíbulo eram estantes brancas, de madeira clara, que subiam até o teto. Nos aposentos que atravessaram a seguir, elas eram escuras como o assoalho, assim como no corredor em que entraram depois. Estes aqui, anunciou Elinor, fazendo gestos desdenhosos enquanto passava na frente das lombadas espremidas umas contra as outras. Foram se juntando no decorrer dos anos. Não são muito valiosos. A maior parte é de qualidade inferior. Nada de extraordinário. Caso alguns dedinhos não consigam se controlar e em algum momento peguem um deles... Ela lançou um breve olhar para Meg. Não haverá graves consequências. Contanto que esses dedinhos, depois de saciada sua curiosidade, coloquem cada livro de volta no seu lugar sem deixar nenhum marcador nojento dentro deles. Com essas palavras, Elinor virou-se para Mo. Você não vai acreditar, mas num dos últimos livros que comprei, uma magnífica primeira edição do século XIX, eu encontrei uma fatia seca de salame como marcador de leitura. Meg deu uma risadinha, o que lhe rendeu instantaneamente mais um olhar pouco amigável. Isso não tem graça, minha senhorita, disse Elinor. Alguns dos livros mais incríveis que já foram impressos se perderam porque alguma besta quadrada de um feirante arrancou suas páginas para embrulhar peixes fedidos. Na Idade Média, milhares de livros foram destruídos porque as pessoas cortavam as capas para fazer solas de sapato ou então queimavam as páginas para aquecer seus banhos de vapor. As lembranças de infâmias tão terríveis, ainda que datadas de muitos séculos, fez Elinor perder o fôlego. Bem, deixe isso para lá. Senão vou ficar muito agitada e tenho pressão alta. Ela havia parado diante de uma porta de madeira clara, na qual havia um desenho, uma âncora com um golfinho enroscado. Este é o símbolo de um famoso impressor, explicou Elinor e passou o dedo no nariz pontudo do golfinho. Perfeito para a entrada de uma biblioteca, não é? Eu sei, disse Meg. Aldous Manutius. Ele viveu em Veneza e fazia livros do tamanho certo para caberem nos alforjes dos seus clientes. Ah, é? Elinor franziu o senho, irritada. Eu não sabia. De qualquer forma, sou a feliz proprietária de um livro que ele próprio imprimiu, no ano de 1503. Você quer dizer um livro que foi impresso na oficina dele, corrigiu Meg. É claro que era isso que eu quis dizer. Elinor pigarreou e lançou um olhar repreensivo para Mo.
como se ele fosse o único culpado pelo fato de sua filha saber coisas tão extravagantes. Então, ela pôs a mão na maçaneta. Enquanto a girava com um ar quase solene, disse: Por esta porta nunca passou uma criança. Mas como seu pai parece ter lhe incutido um certo respeito perante os livros, farei uma exceção. Contudo, apenas com a condição de que mantenha pelo menos 3 passos de distância das estantes. Você aceita essa condição? Por um momento, Meg quis recusar. Como ela gostaria de surpreender Elinor, mostrando que desprezava os seus livros. Mas não conseguiu. Sua curiosidade era simplesmente grande demais. Meg tinha a impressão de quase ouvir os livros sussurrarem pela porta entreaberta. Milhares de histórias desconhecidas prometiam abrir milhares de portas para mundos nunca antes vistos. A tentação foi maior do que o orgulho. Aceito, ela murmurou, cruzando os dedos nas costas. 3 passos. Suas mãos estavam ansiosas. Garota esperta, disse Elinor num tom tão arrogante que quase fez Meg voltar atrás em sua decisão. Então eles entraram no santuário de Elinor. Você fez uma reforma, Meg ouviu Mo dizer. Ele disse mais alguma coisa, mas ela não estava mais escutando. Apenas olhava para os livros. As estantes cheiravam a madeira recém-cortada e iam até o teto azul celeste, do qual, como estrelas enfileiradas, pendiam pequenas lâmpadas. Estreitas escadas de madeira, equipadas com rodinhas, ficavam diante das estantes, prontas para levar qualquer leitor curioso até as prateleiras mais altas. Havia púlpitos de leitura, onde repousavam livros abertos, atados por correntinhas de latão dourado. Havia vitrines, nas quais livros com páginas manchadas pela velhice mostravam figuras maravilhosas a quem se aproximasse. Meg não pôde evitar. Um passo, um rápido olhar para Elinor, que para sua sorte estava virada de costas e já estava diante da vitrine. Ela foi se inclinando mais e mais, até que bateu com o nariz no vidro. Folhas espinhosas serpenteavam ao redor de letras marrons desbotadas. Uma minúscula cabeça vermelha de dragão cuspia flores no papel manchado. Cavaleiros montados em cavalos brancos olhavam para Meg, como se não tivesse se passado um só dia desde que alguém os pintara com finos pincéis de pelo de Marta. Ao lado deles havia um casal, talvez um casal de noivos. Um homem de chapéu vermelho cor de fogo olhava para os dois com uma expressão hostil. Isso são 3 passos? Meg teve um sobressalto, mas Elinor não parecia estar zangada de verdade. Sim, a arte da iluminura, ela disse. Antigamente apenas os ricos sabiam ler. Por isso, para que os pobres pudessem entender as histórias, existiam as figuras desenhadas em cima das letras. Naturalmente, eles não faziam isso pelo prazer dos pobres. Afinal, eles estavam no mundo para trabalhar, não para serem felizes ou para verem belas figuras. Isso estava reservado aos ricos. Não, eles queriam doutriná-los. A maior parte eram histórias bíblicas, que todos já conheciam de qualquer forma. Os livros ficavam nas igrejas, e a cada dia se virava uma página e se exibia uma figura diferente. E este livro aqui? Perguntou Meg. Oh, esse aí eu acho que nunca entrou numa igreja. Ele certamente serviu mais ao deleite de um homem muito rico. Mas já tem quase 6 séculos. Não era possível ignorar o orgulho na voz de Elinor. Por causa de um livro desses já houve morte e assassinato. Felizmente eu só precisei comprá-lo. Ao dizer as últimas palavras, ela se virou de repente e olhou para Dedo Empoeirado, que o seguia silencioso como um gato à espreita de uma presa. Por um momento, Meg pensou que Elinor fosse mandá-lo de volta para o corredor. Mas Dedo Empoeirado estava parado diante das estantes com as mãos cruzadas nas costas, numa pose respeitosa que não dava nenhum motivo para fazer isso. Assim, ela lançou um último olhar de desprezo para ele e se voltou para Mo. Ele estava diante de um púlpito de leitura e tinha nas mãos um livro cuja lombada estava presa apenas por alguns fios. Segurava-o com muito cuidado, como a um passarinho com a asa partida. Então, perguntou Elinor preocupada. Você pode salvá-lo? Sei que ele se encontra no estado terrível e os outros, receio que não estejam em melhor estado, mas... Posso dar um jeito em todos eles. Mo pôs o livro de lado e examinou um outro. Mas acho que vou precisar de 2 semanas pelo menos, se não precisar comprar mais material. Isso poderia prolongar um pouco mais a coisa. Você suportará nossa presença por tanto tempo? Mas é claro. Elinor assentiu com a cabeça. Meg notou o olhar que ela lançou nesse momento na direção de Dedo Empoeirado.
Ele ainda estava na frente das estantes e parecia completamente absorto na contemplação dos livros. Mas Meg teve a impressão de que não deixava escapar nada do que se falava em suas costas. Na cozinha de Elinor não havia livros, nenhum sequer. Mas ali eles tiveram um excelente jantar, numa escrivaninha de madeira que, conforme garantira a dona da casa, provinha de um mosteiro na Itália. Meg duvidava disso. Que ela soubesse, antigamente os monges trabalhavam em mesas com superfícies inclinadas, mas ela decidiu guardar essa informação para si. Em vez de falar disso, pegou mais um pedaço de pão e estava justamente se perguntando se o queijo que estava sobre a suposta escrivaninha era saboroso quando viu Mo cochichar alguma coisa com Elinor. Esta arregalou os olhos cheia de curiosidade, do que Meg concluiu que o assunto só podia ser um livro e imediatamente se lembrou do papel de embrulho, da capa de tecido verde claro e da voz furiosa de Mo. Ao lado dela, dedo empoeirado fez um pedaço de presunto escorregar discretamente para dentro de sua mochila, o jantar de Gwen. Meg viu um focinho redondo assomar para fora da mochila e farejar o ar na esperança de ganhar outras iguarias. Dedo empoeirado sorriu para Meg quando notou seu olhar, e mandou mais um pedaço de toucinho para Gwen. Ele parecia não ligar a mínima para o cochicho de Mo e Elinor. Meg, porém, não tinha dúvida de que os dois tramavam algo secreto. Depois de um tempo, Mo se levantou e saiu. Meg perguntou a Elinor onde ficava o banheiro e foi atrás dele. Era estranho espionar Mo. Ela não se lembrava de ter feito isso alguma vez, a não ser na noite em que Dedo Empoeirado chegara, e quando ela tentara descobrir se Mo era Papai Noel. Ela sentia vergonha de segui-lo daquela maneira, mas a culpa era dele mesmo. Por que esconder o livro dela? E, agora, ao que tudo indicava, pretendia dá-lo a Elinor, um livro que ela própria não podia ver. Desde que Mo o escondera tão depressa, Meg não o tirara mais da cabeça. Ela até mesmo procurara na sacola com as coisas de Mo, antes que ele a levasse para o ônibus, mas não conseguira encontrá-lo. Meg simplesmente tinha que vê-lo, antes que ele desaparecesse numa das vitrinas de Elinor. Tinha que saber por que ele era tão importante para Mo ao ponto de tê-la arrastado até ali. No vestíbulo, Mo olhou mais uma vez para os lados antes de sair da casa, mas Meg abaixou-se a tempo, atrás de uma cesta de roupas que exalava um cheiro de naftalina e lavanda. Decidiu ficar escondida ali até Mo voltar. Lá fora no pátio, ele certamente a descobriria. O tempo a torturava passando devagar, como acontece sempre que se espera por alguma coisa com o coração acelerado. Os livros nas prateleiras de madeira clara pareciam observar Meg, mas ficaram calados como se sentissem que naquele momento ela podia pensar apenas num exemplar. Finalmente Mo voltou, trazendo na mão um pequeno pacote em papel de embrulho. Talvez ele queira apenas escondê-la aqui, pensou Meg. Existe lugar melhor para esconder um livro do que no meio de 10.000 outros? Era isso. Mo iria deixá-lo aqui e eles voltariam para casa. Mas eu gostaria de vê-los. Uma só vez, pensou Meg, antes que ele vá parar numa estante da qual tenho que manter 3 passos de distância. Mo passou tão perto que poderia tê-la tocado, mas não a viu. Meg, não me olhe assim, ele dizia às vezes. Você está lendo os meus pensamentos de novo. Agora ele parecia preocupado, como se não estivesse seguro de que iria fazer a coisa certa. Meg contou até 3 bem devagar antes de ir atrás dele. Mas Mo parou tão repentinamente algumas vezes que ela quase esbarrou nele. Em vez de voltar para a cozinha, ele foi direto à biblioteca. Sem olhar mais para os lados, abriu a porta com o símbolo do impressor veneziano e fechou-a com cuidado atrás de si. Meg ficou ali, no meio de todos aqueles livros calados, perguntando a si mesma se deveria ir atrás dele, se deveria pedir a ele que lhe mostrasse o livro. Ele ficaria muito zangado? Ela estava começando a criar coragem para segui-lo quando ouviu passos. Passos rápidos e decididos, apressados e impacientes. Só podia ser Elinor. E agora? Meg abriu a porta mais próxima e entrou. O cômodo tinha uma cama com dócil, um armário, fotos com molduras de prata, uma pilha de livros no criado mudo, um catálogo aberto em cima do tapete, as páginas cheias de reproduções de livros antigos. Ela estava no quarto de Elinor, com o coração aos pulos. Parou para escutar. Ouviu os passos enérgicos de Elinor e o barulho da porta da biblioteca se fechando uma segunda vez. Cautelosamente, Meg se esgueirou de novo pelo corredor. Ela ainda estava indecisa diante da porta da biblioteca quando de repente uma mão atrás dela pousou em seu ombro. Uma segunda mão abafou seu grito de pavor. "Sou eu", cochichou o dedo empoeirado em seu ouvido. "Fique bem quietinha.
Senão nós dois teremos problemas, entendeu? Meg concordou com a cabeça e, dedo empoeirado, tirou lentamente a mão de sua boca. O seu pai quer dar o livro para essa bruxa, não é? Ele sussurrou. Ele foi buscar o livro? Diga logo, ele está com o livro ou não? Meg empurrou-o. Não sei, ela sussurrou irritada. Mas o que o senhor tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? Dedo empoeirado riu baixinho. Bem, talvez algum dia eu lhe conte o que tem a ver com isso. Mas agora só quero saber se você viu o livro. Meg sacudiu a cabeça. Ela mesma não sabia por que estava mentindo para Dedo empoeirado. Talvez porque a mão dele tivesse apertado um pouco demais a sua boca. Meg, ouça! Dedo empoeirado fitou-a com um olhar penetrante. Suas cicatrizes pareciam pinceladas pálidas que alguém havia traçado em sua face. 2 pinceladas no lado esquerdo, no lado direito uma terceira, maior do que as outras, da orelha até o nariz. Capricórnio vai matar o seu pai se não obtiver o livro. Ele vai matá-lo, entendeu? Não lhe contei como ele é? Ele quer o livro e sempre consegue o que quer. É ridículo achar que estará seguro aqui. Mo não acha isso. Dedo empoeirado se pôs de pé e ficou olhando para a porta da biblioteca. É verdade, eu sei disso. É esse o problema. E por isso, ele pôs as 2 mãos nos ombros de Meg e a empurrou em direção à porta fechada. Você vai entrar aí dentro inocentemente e descobrir o que os dois pretendem fazer com o livro, certo? Meg ia protestar, mas antes que ela pudesse pensar, Dedo empoeirado havia aberto a porta e a empurrara para dentro da biblioteca.